Bom dia, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre escultura. Esse é um assunto bastante extenso, por isso eu vou explicar um pouquinho e depois nós vamos passar para a nossa parte prática. E a escultura é a arte de transformar matéria bruta, pode ser pedra, madeira, metal, em formas espaciais em 3 dimensões, quer dizer, com altura, profundidade e largura, e a gente pode observar a escultura por vários ângulos. Olha, eu tenho aqui uma escultura, eu posso observá-la, essa pequena está na minha mão, eu giro, eu posso observá-la de vários ângulos. Se for uma escultura que estiver no museu ou em praça pública, mas eu posso girar em volta e observá-la totalmente. E como é que funciona isso? O escultor, o artista, para esculpir a ideia que ele tem na cabeça, porque tudo começa com uma ideia, né? Uma ideia, um desenho, e aí ele vai pegar aquele material que ele escolheu, e aí ele vai esculpindo, ou seja, ele vai retirando o material até conseguir que apareça naquele pedaço de material a ideia que ele teve, o desenho que ele fez, tá certo? A esse processo nós chamamos de esculpir, mas não tem só esse processo. Em argila, em metal, o processo é diferente. E vão começar a aparecer aqui, ó, do lado, algumas imagens de esculturas para vocês fazerem a relação com aquilo que eu estou falando, tá? E acontece que a escultura, ela é mais antiga do que as pessoas pensam, porque foram encontradas peças em escavações arqueológicas do período paleolítico. Lembra que foi nesse período que os primeiros seres humanos aprenderam a utilizar as pedras para produzir as ferramentas. Então, nessa época, a ideia das esculturas era moldar animais e imagens humanas. De lá para cá, a escultura passou por várias transformações. Para produzir uma peça de escultura, o artista pode utilizar técnicas e materiais variados. Os materiais mais duráveis e que sobreviveram ao tempo foram mármore, granito, ouro, prata e bronze. Sobreviveram melhor, né? As esculturas em metal, em geral, tem uma técnica especial, porque não é possível você esculpir o metal. Então, como é que eles fazem? Olha só. Primeiro, o artista cria o desenho da imagem que ele quer fazer. Depois, ele faz a escultura em barro. Depois, ele faz um molde dessa escultura em gesso. Depois, ele coloca nesse molde em gesso, ele coloca cera. E aí, ele faz uma armadura em volta desse material, uma armadura resistente ao fogo. E aí, aquilo vai para o fogo. A cera derrete. Quando a cera derrete, fica aquele molde oco. Nesse molde oco, ele vai colocar o metal que ele quer utilizar. Material derretido. Então, por exemplo, bronze derretido. Ele vai encher aquele recipiente com o bronze derretido e aí vai ter que esperar esfriar. Aí ele tira o molde e aí ele vai fazer o acabamento para aquela peça ficar lisinha, bonita. Ufa, bastante trabalho, né? E o artista, quando ele vai fazer o trabalho dele, ele pode representar qualquer objeto e pode até mesmo não representar objeto nenhum, porque pode ser uma representação abstrata. E agora eu preciso falar um pouquinho com vocês exatamente sobre isso. A diferença entre figurativo e abstrato. Porque a arte figurativa é um estilo que trabalha com a representação das formas. Pode ser de seres humanos, objetos, animais, paisagens, mas como elas são de verdade. Então, quando você olha um trabalho figurativo, você reconhece aquilo que você está vendo. Aquela imagem é reconhecível por vocês. Na arte abstrata, ao contrário, o artista não tem compromisso com a realidade. Tá certo? Guardem isso, porque vai ser interessante lá na frente. Bom, a escultura, ela foi utilizada, por vários povos em diferentes épocas
como uma forma de representação do homem, dos seus sentimentos e da sua religiosidade. Nós temos esculturas de artistas famosos no mundo inteiro e que sempre são lembradas quando o assunto é escultura. As esculturas gregas são datadas de muitos anos antes de Cristo e são sempre lembradas pela perfeição que os gregos atingiram ao representar a figura humana. Eles se preocupavam com os detalhes da figura humana. Nós temos esculturas de povos ancestrais aqui das Américas, como essa que foi feita por um povo que habitou o Peru. Temos esculturas africanas, antigas, como essas do povo Iorubá. E temos outros famosos que sobreviveram ao tempo, que se você fala daquela escultura, todo mundo sabe qual é, como por exemplo a Pietà, do Michelangelo, famosa Pietà. Ela é datada de 1499 e foi esculpida em mármore. Ela representa a imagem de Maria com o filho Jesus no colo. Olha só, a perfeição da representação facial de Maria e de Jesus Cristo impressiona até hoje. Outro representante bem conhecido da escultura é Auguste Rodin. E a escultura dele, O Pensador, é com certeza a obra dele mais conhecida. O Pensador é de 1904. Tá certo? Olha só. É a imagem de um homem pensando. Se falarmos em escultura no Brasil, o nome que vem sempre à cabeça das pessoas é de Antônio Francisco Lisboa, que também é mais conhecido como Aleijadinho. As imagens dele eram principalmente imagens sacras, ou seja, imagens religiosas, né? Feitas principalmente em um material chamado pedra-sabão, que é um tipo de... é uma pedra, mas é uma pedra um pouco mais fácil de trabalhar. Elas são muito rebuscadas, ricas em detalhes e podemos ver os seus trabalhos em museus e em muitas cidades de Minas Gerais, onde existem vários conjuntos das obras dele. Importante falar sobre a escultura contemporânea, e é aqui que entra a questão do figurativo e do abstrato. Nós podemos ter vários artistas representantes desse período trabalhando com figurativo, mas também com abstracionismo e pensando em suas obras a partir de ideias ou de questões como a forma, a cor ou outras possibilidades dentro da arte. Nós podemos começar com Joan Miró, um artista espanhol, e as esculturas dele foram feitas sempre com muita liberdade e de forma lúdica, e ele trabalhava a partir dos objetos que ele coletava e não a partir de um desenho. Então, ele pegava os objetos e a partir daqueles objetos ele tinha a ideia para a escultura. No Brasil, nós temos nomes muito importantes na escultura, mas eu vou falar apenas de 3 que têm características bem diferentes. Flávio Cerqueira, que é um importante nome, e essa peça que vocês estão vendo chama-se Amnésia e está em exposição no MASP em São Paulo. Essa escultura é figurativa e faz referência à tentativa de branqueamento da população negra através do movimento de imigração europeia. Olha, veja que ele uma criança negra e está derramando um balde de tinta branco em cima dele. Outro nome muito importante é o de Lygia Clark, e entre as inúmeras obras que ela nos deixou, é importante falar da série Bicho. Nessa série, as peças são feitas de metal, elas são articuláveis e foram criadas para o público manusear. Então, você vai virando de um lado, virando do outro, e é como se a pessoa estivesse criando a sua própria escultura. E a ideia era trazer a arte para mais perto do público. Olha aí. E uma importante representante do Brasil é a artista Tomi Otaki. A Tomi Otaki era japonesa
veio para cá ainda adolescente, bem jovenzinha, e ela é considerada a dama brasileira das artes plásticas. A Tomi trabalhava com abstracionismo nas pinturas, esculturas e nas gravuras. Uma obra importante dessa artista está aqui em Santos, lá no Emissário Submarino, e foi feita para homenagear o centenário da imigração japonesa no Brasil. A escultura é uma das formas de arte que tem bastante interação com o público, porque muitas são feitas para espaços com grande ocupação de pessoas. Então, podemos andar por uma praça e encontrar exemplos de esculturas representando pessoas ou situações. E aqui em Santos é só dar uma volta nos jardins da praia e no centro da cidade para nós encontrarmos vários exemplos de esculturas de vários estilos. Na estrada, quando a gente vai daqui para Santos, nós podemos ver a escultura do peixe. Vocês já viram quando vai para Santos? Aquele peixe enorme que tem lá, e ele representa a cidade de Santos. Tanto a escultura do peixe quanto a da Tomi Otaki são feitas de metal, mas de uma forma diferente daquela que eu expliquei para vocês. Eu acho importante falar para vocês que em todas as formas de arte, o importante é pensar sobre o que se pretende fazer. Nada é feito assim, de qualquer jeito, no improviso. Sempre existe uma ideia por trás daquilo que nós observamos, mesmo que a princípio a gente possa não entender a ideia do artista. É importante dizer isso para que não pareça que em arte, principalmente na arte contemporânea, é feita de qualquer jeito. Não é. Principalmente a contemporânea, existe sempre uma ideia por trás daquilo que a gente vê. Então, para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor essa questão da escultura, eu separei alguns vídeos para vocês. Um é um vídeo que eu precisei editar um pouco, porque ele era um vídeo muito longo, mas é de um artista fazendo um cavalo, usando uma massa, tipo argila, e ele está modelando um cavalo. Eu quero que vocês vejam como é que ele fez para produzir essa escultura, tá? O outro é de um outro artista que ele está esculpindo um bloco de madeira. Observem bem para vocês verem como é que daquele bloco, daquela madeira bruta, ele fez uma escultura. Muito legal. E o último vídeo é de um educador de um museu e com deficiência auditiva. E ele utiliza a linguagem de sinais para explicar as obras de uma exposição. Esse vídeo tem uma legenda para acompanhar a explicação e eu quero que vocês prestem muita atenção em todos os vídeos, mas nesse último em especial, porque a explicação dele sobre as obras que estão naquele museu são muito boas. Ele é muito claro na explicação dele. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para entender um pouquinho melhor sobre a questão da escultura.
agora nós vamos partir para a parte prática do nosso trabalho. E aí eu falei para vocês que a escultura ela pode ser realizada com diferentes materiais, eu falei. E para o nosso trabalho nós vamos usar aqueles rolinhos de papel higiênico que eu pedi para vocês guardarem. Na verdade, vocês podem usar rolinho de papel higiênico, rolinho de papel toalha ou até outros materiais descartáveis que vocês tiverem em casa, tá certo? Vai lembrar um pouco a ideia do Juan Miró, que utilizava os materiais que ele tinha em casa, mas vocês vão ter que pensar sobre o que é que vocês vão fazer. E lembra que eu falei sobre arte figurativa e arte abstrata? Figurativo é aquilo que representa alguma coisa que é conhecida, um animal, uma pessoa, né? Uma paisagem. E a abstrata representa uma ideia, um sentimento, ou então não representa nenhuma ideia especial, mas vocês vão trabalhar criando uma escultura com material descartável. Eu fiz a minha, olha só. Tá vendo? Olha. E aí, quando eu fui fazer a minha, eu pensei na forma arredondada dos rolinhos e como eu queria equilibrar essas formas. Então, o meu trabalho, ele não é figurativo, ele é abstrato. E neste caso aqui, eu estou trabalhando com equilíbrio, tá certo? Então, vocês olham o meu trabalho aqui e falam, poxa, a professora nem pintou. Nossa, que falta de cuidado. Não é, é porque para mim, neste momento em que eu criei essa escultura, o importante era trabalhar com o equilíbrio. A cor não era algo que estivesse me importando neste momento, tá certo? E o que eu quero é que vocês pensem. Quero que vocês pensem sobre o que vocês querem construir na maneira que melhor represente essa ideia. Como eu falei, pode ser figurativo, pode ser abstrato. E não é só construir, eu quero que vocês também pensem no acabamento dessa obra que vocês vão fazer, tá certo? Porque o acabamento, gente, é uma parte importante do trabalho também. Ele mostra o cuidado que vocês estão tendo. Eu não pintei o meu, mas não está mal acabado. Não tem nada aqui aparecendo cola, aparecendo fita, não tem aparecendo nada. Eu só não pintei porque, para mim, isto não era uma questão importante na minha escultura. Tá certo? Outra coisa também é que eu quero que vocês pensem em um nome para a escultura de vocês. O nome é tão importante quanto a obra em si. Na minha escultura, eu trabalhei com o equilíbrio. E o equilíbrio entre essas peças. E aí, enquanto eu estava pensando sobre isso, eu estava pensando sempre no nosso momento atual, onde nós estamos em casa, precisamos ficar em casa, e no equilíbrio pessoal que nós temos que ter neste momento de pandemia. A importância desse equilíbrio pessoal. E por isso, pensando nesse equilíbrio pessoal e pensando no equilíbrio da forma, é que a minha escultura tem o nome de Novo Anormal. Todo mundo fala novo normal, mas para mim, o que me veio à cabeça foi Novo Anormal, porque eu acho que nós nunca mais seremos os mesmos de antes desse tempo todo, tá certo? Eu quero ver o trabalho de vocês, a ideia de vocês, a escultura de vocês. Beijinho para vocês.